Bem, bom dia a todos, bem-vindos. Cabe-me a mim fazer as honras de abertura da sessão desta manhã. Eu estava a preparar as notas hoje e até conversa aqui com o Luís antes de vir para cá. E não fosse esta altura de alguns desafios que nos atormentam e que abrem as páginas dos jornais todos os dias, era um ótimo tempo para viver e discutirmos tecnologia à séria. Podíamos não ter que nos preocupar com mais nada, discutíamos exclusivamente tecnologia, o impacto da tecnologia. E, de facto, nas últimas semanas, o ChatGPT pôs a AI, toda a gente a falar da AI. Ainda não sei bem se é por ser tão fascinante ou por ser tão desafiante a tecnologia que toda a gente fala disto, mas, de facto, se nos podíamos queixar que o AI estava restrito a algumas pessoas a falarem sobre AI, algumas delas nesta sala, certamente, nas últimas semanas isso tem-se democratizado bastante. E parece-me que estamos aqui no fórum ideal para falar sobre AI. Estão aqui especialistas, comercializadores de tecnologia, investigadores, developers, pessoas que no futuro estarão a usar tecnologias baseadas, ou desenvolver soluções e tecnologias baseadas em AI, e por isso parece-me que a discussão de hoje vem num momento bastante pertinente. Posso partilhar alguns motes para deixar algumas perguntas para os nossos especialistas, para os nossos oradores, coisas que vamos pensando e que temos discutido também na Fraunhofer, e no ICE especificamente, qual é o impacto que esta tecnologia pode ter, o que é que vai acontecer à tecnologia, se isto é uma coisa de hype, de momento, ou se é algo que se vai converter numa mera ferramenta de produtividade. É uma das perguntas que temos feito. Temos visto posições extremadas, ou temos assistido a posições extremadas de parar a tecnologia, ou de desenvolver mais rapidamente. O que é que isto significa na prática? E acho que essas são algumas das perguntas que também devíamos estar a fazer. E tantas outras que às tantas não estamos a fazer e que devíamos estar a fazer. E essas às tantas não nos preocupam mais, é as perguntas que não estamos a fazer em relação à inteligência artificial, e nomeadamente em relação à utilização do ChatGPT. Por fim, não me queria alongar muito, queria deixar assim estas notas para a discussão e espero ter algumas respostas. Estou entusiasmado com o painel que aí vem e com os nossos oradores. Gostava de agradecer a todos terem vindo, gostava de agradecer aos oradores, aos especialistas, ao João Gabriel por ter aceito moderar esta mesa, que eu acho que não vai ser fácil, por isso boa sorte com isso também, e ao PTEC por nos receber mais uma vez, e por isso passo aqui a palavra ao Luís, que é um amigo de longa data, e que certamente nos vai pôr a pensar um bocadinho mais nisto da inteligência artificial. Luís. Ok, obrigado. Estão a ouvir? Sim? Ok, ótimo. Tem havido muita discussão sobre a inteligência artificial e quando às vezes as pessoas são convidadas para falar sobre este assunto, tendem aqui mais ou menos os mesmos assuntos e também é sempre difícil competir com o próprio ChatGPT para falar sobre inteligência artificial. Por isso eu estou a tentar trazer alguma coisa que provavelmente vocês não ouviriam do ChatGPT, e que são algumas das questões que foram levantadas agora, que nós podemos não estar a pensar. Por isso, hoje vou falar de coisas um bocadinho diferentes e depois sei que durante o painel vamos, se calhar, falar de coisas mais técnicas, coisas mais específicas. Por isso, gostava de começar por falar-vos sobre teorias da conspiração, que é uma coisa que eu estou a aprender a gostar, porque são divertidas, acho que são reveladoras dos nossos medos mais íntimos e também são interessantes pela forma assertiva como nós, pessoas inteligentes e com formação, pomos imediatamente de lado uma teoria da conspiração. Não é? Somos pessoas de bom senso. Claro que o que é que seria daqueles romances policiais sem uma teoria da conspiração? O que é que seria do James Bond se não houvesse a Spectre, não é? Aquela organização que está a tentar controlar o mundo e que conspira para alcançar o controle mundial. E na realidade, eu às vezes imagino a participar numa dessas reuniões, não é? Dessas organizações secretas. Há uma sala circular, tipicamente são aquelas salas circulares com uma mesa circular, com tudo em cimento, tudo cinzento à volta, não é? E tipicamente há um candeeiro espetacular, assim, do topo a cair e iluminar a sala de amarelo. Claro que eu, pessoalmente, nunca me imagino estar na sala principal, naquela que estão os verdadeiros donos do mundo. Eu imagino-me estar numa daquelas, talvez, salas auxiliares, onde está uma comissão técnica, não é? Que tenta resolver problemas técnicos, porque eu também sou uma pessoa técnica. E portanto, mesmo assim, somos gente importante e a nossa missão é assegurar que um certo tipo de tecnologias se mantém nas mãos de um pequeno grupo de organizações, não é? Queremos que as pessoas, o mundo em geral, se mantenha cliente de um conjunto reduzido de organizações que são consideradas as organizações amigas desta teoria da conspiração, não é? E portanto,
Um dos emissários, um dos meus colegas de mesa, a dada altura, uma pessoa com um leve sotaque de leste europeu, diz algo deste género. Penso que desta vez não podemos usar a mesma tática que usamos para o GPDR. Teremos de ser bastante mais subtis desta vez, porque a tecnologia está a difundir-se rapidamente. E ouve-se uma outra voz, uma voz feminina. O vulnerável camarada tem razão, temos de agir de uma forma mais dissimulada desta vez. A chefe da mesa é uma mulher sul-americana que tem uma pronúncia cantada e pergunta: ainda temos o controle dos mídia? E ouve-se uma voz grossa: sim, o elemento mais idoso do grupo, sim, tudo como antes, ou até melhor, graças aos mídias sociais e aos canais de TV streaming que temos, podemos lançar todo o tipo de mitologias. Perfeito, retoma a líder, não é? Então vamos aplicar a estratégia do treinador de bancada. Em particular, o que nós vamos precisar de fazer é criar um problema de preponderância global sobre o qual toda a gente pode opinar, mesmo que não perceba. Okay? Depois é só ativar os canais do costume, levando as pessoas a fixarem-se no que lhes é acessório e não naquilo que lhes é verdadeiramente essencial. Não é? E assim se manterá a percepção do progresso, quando tudo na realidade é apenas um simulacro. No fim, nós, os elementos da organização, estaremos a jogar o jogo e todo o resto do mundo estará no lugar do costume, treinador de bancada. Claro que depois destas afirmações houve aqueles risos maquiavélicos, não é? Assustadores, mas não vos vou falar mais destas alucinações. Vamos voltar à realidade, mas vamos olhar para trás, vamos olhar para o nosso passado recente, o nosso passado em Portugal. Em julho de 1985, após 2 declarações de falência, chegava ao fim as 7 vidas da Messa, a primeira e única fábrica de máquinas de escrever portuguesa. Ponto fim a 27 anos de um empreendimento tecnológico singular. Não sei quantos de vocês é que já ouviram falar da Messa, das máquinas de escrever Messa, mas terminaram em 85. E a concepção da Messa iniciou-se no início da década de 50. Desde o primeiro momento, o objetivo foi sempre o mesmo. Os fundadores da Messa queriam tornar Portugal mais autónomo numa tecnologia que era toda importada e cujo mercado se previa que fosse crescer, especialmente num país que estava a industrializar muito rapidamente e burocraticamente. Estamos a imaginar Portugal dos anos 50, ok? Estudos feitos à altura previam que as importações portuguesas de máquinas de escrever durante 1957 seriam superiores a 9.000 unidades. Okay? Isto é absolutamente incrível. Não é? 30 máquinas de escrever a entrar em Portugal por dia, num país que estava a evoluir muito rapidamente durante os anos 50. Portanto, esta era uma aspiração digna de louvor, não é? Ao fim e ao cabo, estávamos a falar de um investimento numa indústria completamente nova no nosso país. Okay? Porquê? Porque a construção de máquinas de escrever, que para nós são objetos perfeitamente banais hoje em dia, não é? Exige a capacidade de produzir peças em aço com grande precisão. Okay? E até à altura não havia em Portugal grande experiência de mecânica fina. Nós não tínhamos indústria de mecânica fina. Aliás, nesta frente, tal como noutras, Portugal estava muito atrasado. A massificação das máquinas de escrever a nível europeu tinha-se feito já no início do século, há cerca de 50 anos antes, não é? E em Portugal, 50 anos depois desta massificação, não havia ainda em Portugal capacidade de produzir aço em escala. Aço. Okay? De facto, a siderurgia nacional só foi inaugurada em 1961, há cerca de 60 anos. Não é? E na inauguração, o Ministro da Economia, o engenheiro Ferreira Dias, que já provavelmente ouviram falar, proferiu uma famosa frase que fica quase como uma das grandes frases dos anos 60, país sem siderurgia não é um país, é uma horta. Portanto, para conseguir entrar num mercado, num espaço dominado por marcas como a Olivetti, a Olímpia, a Hermes, não é? Os ideólogos da Messa teriam de encontrar um parceiro que dominasse a tecnologia e que conhecesse bem o mercado. E, portanto, depois de uma intensa procura de parceiros, a parceria foi feita com a Zimag, uma empresa metalomecânica alemã, sediada em Siegen, que é uma pequena cidade na Renânia, Norte-Westfália, que é uma região rica em ferro, em mineral de ferro, e que tem tradição na metalurgia há séculos. Portanto, nessa altura, a Zimag já era uma empresa com cerca de 80 anos de atividade e que trabalhava em vários domínios da metalomecânica. Mas foi só em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, num período super duro para a Alemanha, que a Zimag se aventurou num novo mercado e abriu uma fábrica de máquinas de escrever. Claro que, sendo uma empresa que já estava a trabalhar na metalomecânica há muito tempo, rapidamente conseguiu produzir um produto novo e colocou no mercado 2 modelos. Então, ao longo dos próximos anos,
A Zimag desenvolveu 2 modelos de máquinas de escrever, de secretária, que eram objetos bastante grandes, nós se calhar não temos noção, mas era capaz de ser uma máquina de escrever dos primeiros modelos, era capaz de ter a largura desta cadeira. E, portanto, era um modelo bastante grande, uma coisa bastante pesada, e que eram muito necessários numa economia pós-guerra que estava em desenvolvimento, em aceleração comercial, em burocratização. E, portanto, o objetivo da Messa seria produzir o último modelo que os alemães tinham produzido, cá em Portugal. E, portanto, vendiam para a Europa, fabricavam cá, vendiam para a Europa com a marca Zimag e vendiam para Portugal com a marca Messa. Era esse o objetivo. E, com isso, Portugal iria adquirir competências numa indústria que não tinha e, portanto, iria dar um salto. As negociações entre a Messa e a Zimag continuaram ao longo de 1 ano e meio. Averiguaram-se os requisitos para calcular a rentabilidade do projeto, o número de equipamentos e ferramentas para produzir cerca de 100 máquinas por mês, era esse o objetivo inicial, é produzir 100 máquinas por mês, os tempos de montagem necessários para produzir cada máquina, o custo médio por quilograma de material importado, o material tinha de vir quase todo da Alemanha numa primeira fase, portanto, a tal mecânica fina. Trocaram-se ainda informações sobre o preço líquido das exportações, a superfície aproximada dos edifícios necessários para construir uma fábrica, construiu-se uma fábrica incrível em Mem Martins. E, portanto, em setembro de 1958, assinou-se o primeiro contrato de parceria entre a Messa e a Zimag. Seguiu-se um período frenético, com a formação de várias equipas técnicas na Alemanha, ou seja, os portugueses foram para a Alemanha aprender como trabalhar com as máquinas de metalmecânicas para produzir as peças, e em simultâneo iniciou-se a tal construção da fábrica em Mem Martins, no concelho de Sintra. Enquanto esta fábrica estava a ser desenhada, foi usado provisoriamente o pavilhão dos bombeiros voluntários de Mem Martins para a instalação de uma primeira linha de produção inicial. Isto foram tempos épicos, de grande entusiasmo. Mais uma vez, transportem-se, talvez consigam lembrar-se, se calhar nenhum de nós viveu nessa época, ou poucos de nós terão vivido nessa época, mas lembra-se dos nossos avós, os anos 50 em Portugal foram um tempo de explosão económica, ok? Um grande crescimento económico. 50 e 60. Portanto, o modelo, foram tempos épicos realmente, mas como o verdadeiro fado português acontece sempre, rapidamente a coisa começou a correr mal. E, portanto, as vendas não corresponderam à expectativa e não se estava a conseguir vender tanto aquele modelo específico. Porquê? Porque era um modelo pesado e pouco competitivo. A tecnologia que nós já estávamos a produzir era uma tecnologia um bocadinho antiga, não é? E, portanto, não conseguia ganhar espaço num mercado que estava a ser cada vez mais dominado por competidores muito ferozes vindos do Japão. As máquinas japonesas começaram a entrar e, portanto, eram máquinas mais leves, mais pequenas, mais baratas e entretanto, obviamente, tudo isto criou tensões e a relação com o parceiro alemão também se deteriorou. E, portanto, em 1965, passados 7 ou 8 anos da formação da empresa, a Messa estava praticamente na falência. Okay? Nós já vimos esta história muitas vezes, parecida. Okay? Já vimos estes cenários muitas vezes. Claro que, também à boa maneira portuguesa, foi salva num golpe de sorte com um novo acordo com uma empresa americana que queria fazer as máquinas deles cá em Portugal e, portanto, safou-se durante mais um bocadinho. Portanto, depois posso-vos contar a segunda parte da história, mas terminou em 1985 com a falência total. Curiosamente, a Zimag, a empresa alemã, saiu do negócio das máquinas de escrever antes. Okay? Ou seja, basicamente passou o negócio da máquina de escrever para Portugal e saiu do negócio das máquinas de escrever, entrou noutros negócios, porque talvez tenha percebido da evolução do mercado, entrou noutros ramos de atividade e ao longo dos anos foi evoluindo como empresa. A Zimag, hoje em dia, é SMS Group, que provavelmente vocês nunca ouviram falar, que é um dos maiores grupos metalomecânicos do mundo, okay? Ainda mantém a gestão familiar, tem 15 mil empregados e tem uma faturação de 2,8 mil milhões de euros, que é mais que 1% do PIB português. Pronto, apesar da curta existência, não é, de 27 anos, a Messa foi importante. E mesmo tendo atingido pouco sucesso comercial, a Messa acabou por ser uma das principais escolas práticas da região. Formou algumas centenas de pessoas em produção de mecânica fínica e em gestão industrial, também era importante. Não é? E essas pessoas altamente qualificadas depois foram sendo empregos por outras empresas da região e começaram a criar as suas próprias empresas. Isto é só para refletirmos sobre um ponto que muitas vezes mesmo as empresas que falham comercialmente, podem ser muito valiosas no panorama geral, se forem empresas que puxam pelo ecossistema. Em pleno Estado Novo, o idealismo e o rasgo dos fundadores da Messa, que eram umas personagens muito interessantes, que não vou falar agora sobre elas,
poderá ter contribuído por serem tão idealistas para a fragilidade do projeto, mas, por outro lado, acho que e é verificado que permitiram à região, aquela região de Sintra, dar um salto do ponto de vista de competências tecnológicas muito grande. E, portanto, eu arrisco-me a dizer que, apesar deste falhanço comercial, a Messa é a primeira startup portuguesa tecnológica de que vale a pena falar. E é uma das coisas que, talvez numa outra altura, possamos ir a fundo sobre esta empresa tecnológica, a primeira grande empresa tecnológica portuguesa. Claro que podemos perguntar-nos o que é que poderia ter acontecido se a Messa tivesse sido bem sucedida, não é? Como é que se teria desenvolvido o ecossistema se, em vez de ter estourado e andar sempre a mancar, a Messa tivesse crescido e tivesse tornado uma empresa tecnológica, na área da mecânica, obviamente, mas grande e mundial. E, portanto, para percebermos melhor isso, deixem-nos contar-vos outra história, que também acho que também não aparece no chat GPT. E vamos outra vez para as décadas passadas. Em 1945, Jacek Trzmiel, um jovem polaco de 17 anos, recupera finalmente a liberdade quando os americanos das forças aliadas abrem os portões do campo de concentração de Hallen. Depois da libertação, Jacek vagueou pela Europa durante 2 anos, ganhando o que podia com pequenos trabalhos. Isto é uma história que vocês eventualmente já ouviram, que aconteceu a milhões de pessoas, não é? E em 1947, já com 19 anos, Jacek caça com outra sobrevivente de guerra e emigra para os Estados Unidos. História típica. Quando chega a Nova Iorque, Jacek ganhou também um novo nome. Jacek Trzmiel passou a ser conhecido como Jack Tramiel. Em 1948, Jack alistou-se no exército americano e tornou-se responsável por consertar principalmente equipamentos mecânicos de escritório. Depois de 4 anos no exército, conseguiu um emprego como reparador de máquinas de escrever, numa pequena oficina. Em 53, portanto, estão a ver o paralelo das datas. Em 53, o espírito empreendedor de Jack levou a juntar-se a um amigo do exército e iniciaram um pequeno negócio de reparações de máquinas de escrever. Depois, pouco tempo mais tarde, mudaram-se para o Canadá. A ambição de Jack era construir máquinas de escrever de raiz para depois as vender ao governo canadiano. Só que o Canadá é extremamente protetor, pregava o protecionismo e, portanto, só compraria produtos canadianos. Jack não viu qualquer obstáculo nessa regulamentação, começou a comprar peças. Uma fábrica na Chechênia, vejam lá, na Chechênia, e a montar máquinas de escrever depois já no Canadá. E, portanto, já as podia vender porque elas eram feitas no Canadá. A empresa ganhava dimensão e continuava a crescer, mas ainda não tinha um nome. Então, um dia em Berlim, Jack viu um carro que dizia Commodore. Jack gostou e acabou por batizar as suas máquinas de escrever de Commodore. E foi assim que, em 1958, nasceu oficialmente a Commodore International, que se calhar alguns de vocês sabem o que é. Há algumas semelhanças entre a Messa e a Commodore. Okay? Ambas as empresas estavam no ramo das máquinas de escrever, mais ou menos na mesma altura. Mas enquanto a Messa se embrulhou num mercado que tinha cada vez mais competidores, não é? E foi acompanhando a descida, a corrida para o fundo, não é? Race to the bottom, a Commodore evoluiu. Da montagem de máquinas de escrever, a Commodore passou para um negócio mais amplo de venda, ainda de venda, de máquinas registradoras e calculadoras. E depois, no início dos anos 70, deu-se uma coisa incrível. Jack fez algo bastante arrojado. Passou de simplesmente vender máquinas calculadoras para fabricar máquinas calculadoras. Okay? Assim, a Commodore tinha se tornado uma empresa de hardware, de um momento para o outro. Passou da indústria mecânica para a indústria eletrónica. E ao longo dos anos 60, a Commodore introduziu vários modelos cada vez mais sofisticados de máquina a calcular e a trajetória tecnológica, como alguns se calhar já reconhecem pelo nome, não terminou por aí. E não terminou por aí de tal forma que, passados 50 anos, hoje em dia, a Commodore é ainda mundialmente conhecida por ter criado o computador mais vendido em todo o mundo, o Commodore 64. Provavelmente alguns de vocês que estão aqui trabalharam no Commodore 64. Aprenderam a programar no Commodore 64, se calhar. E foi responsável pelo sucesso comercial do posterior Commodore Amiga, que também, provavelmente, muitos de vocês jogaram no Commodore Amiga. Okay? Um dos computadores em que eu aprendi a programar, por exemplo. Portanto, já estou a ver alguns sorrisos, porque eu imagino que muita gente tenha passado muitas horas a jogar jogos no Commodore Amiga. Tal como eu, dezenas ou milhares, ou centenas de milhares de programadores ter-se-ão iniciado em máquinas Commodore. E várias empresas de software terão florescido desenvolvendo software, nomeadamente jogos, para estes computadores. Há, inclusivamente, uma linha tecnológica que une os Commodore aos iPhones e aos Macs, estes computadores. Havia os processadores ARM, porque este, por acaso, é um Intel, mas grande parte dos vossos Macs têm um processador ARM. E os iPhones têm processador ARM, que equipam as gerações atuais dos dispositivos Apple. Também esta história, porque é que há uma ligação, fica por outra altura. Só que, globalmente,
o impacto da Commodore no mundo tecnológico foi enorme. Por outro lado, a Mesa, que é uma empresa portuguesa, é uma empresa esquecida no seu próprio país. Eu aposto que não havia mais que 3 pessoas nesta sala que sabiam o que era a Mesa antes de eu falar da Mesa. Okay? Foi esquecida. Restam apenas algumas dezenas de trabalhadores, já muito idosos, que ainda se lembram dos primeiros dias da Mesa, mas fica pouco. Não é? Não temos na história de Portugal uma marca de computadores própria, embora tivéssemos montado Timexes durante os anos 80. Okay? Montado. Não temos uma indústria de software com impacto mundial. Não temos uma indústria de hardware que produz equipamento computacional para todo o mundo. E certamente que o ChatGPT não foi feito em Portugal. Nem usou nenhuma tecnologia portuguesa. Okay? De certa forma, toda esta discussão sobre o ChatGPT e sobre as virtudes e os perigos de IA, que vamos falar eventualmente, nesta discussão temos um papel de treinador da bancada. Podemos falar muito, e vamos falar muito. Podemos organizar debates, e estamos a fazê-lo, mas o jogo passa-se dentro do campo, e nós não estamos lá. Okay? De facto, o jogo passa-se apenas em alguns lugares, muito poucos, alguns lugares-chave no mundo, que têm sabido posicionar-se sistematicamente ao longo dos tempos como locais de inovação. Mas estes locais não têm sido aqui, como vimos pela história da Mesa, e como, se calhar, dezenas de histórias semelhantes à Mesa que podemos contar. Dezenas. Não é? E assim, admitindo que conseguimos aceitar que temos tido realmente apenas um papel de treinador de bancada, que é uma coisa difícil de aceitar, mas que acho que é um bom exercício para fazermos, a próxima pergunta lógica é: porquê que estamos sempre fora do jogo? Não é certamente por causa de nenhuma teoria da conspiração, como imagino, na qual há certas forças obscuras e maquiavélicas trabalham para nos manter aqui num regime de subdesenvolvimento tecnológico. Não é. Mas às vezes parece um bocadinho. No entanto, é muito mais provável que seja por uma longa série de escolhas próprias, ainda que feitas de uma forma inconsciente. Mas mesmo sem teorias da conspiração, estaremos nós a caminhar para o sítio certo? São as tais perguntas que eu queria deixar aqui, para além das perguntas que vamos ter certamente se falar sobre a inteligência artificial. Não é? Ou estaremos simplesmente a ser encaminhados a gastar-nos em questões que, sendo importantes, são questões importantes, não são adaptadas ao nosso regime, ao nosso ambiente, e não nos permitem acelerar como país, okay, em direção ao maior progresso tecnológico. Estaremos a pensar pelas nossas cabeças. Tenho ouvido tanta coisa sobre a inteligência artificial, mas estaremos a pensar pelas nossas cabeças ou estamos a seguir o playbook e as preocupações de outros? Okay? Estará a nossa cultura portuguesa, não é, a ajudar na nossa tomada de decisões que realmente nos interessam? Ou estaremos a cair no erro fácil e tão português de querer ser escuteirinhos em causas alheias, por medo de destoarmos ou pela nossa natural vontade, não é, de manter a coesão social? O grande problema é que somos um país pequeno. E um país pequeno como Portugal, com atraso na formação dos seus recursos humanos, não pode simplesmente jogar o jogo da maioria. Sob o risco de se tornar virtualmente impossível ter destaque. E Portugal não pode ir apenas atrás dos outros e esperar heroicamente ultrapassar um enorme pelotão que já está à nossa frente. Não é? Imaginem aquele Tour de France, não é? Aquela pessoa que está atrás do pelotão, como é que vai passar o pelotão todo e ainda cortar a meta à frente? Há uns heróis que de vez em quando conseguem, mas é mesmo muito difícil vocês acompanharem a Tour de France, a forma como o pelotão se protege é absolutamente incrível, não é? Portanto, nós precisamos de criar condições para que se dê uma espécie de um salto quântico em Portugal, para sairmos da bancada e irmos jogar para uma parte do campo que ainda não está muito explorada. Ou então começar um jogo completamente diferente, não é? E, portanto, as perguntas que eu queria deixar aqui era: como é que nós criamos startups tecnológicas que, mesmo falhando comercialmente, são um sucesso para o ecossistema? Porque formam a próxima geração de técnicos e a próxima geração de empreendedores. Não é? E mais uma vez, o ChatGPT não foi feito em Portugal. Não é? Recordam-se disso, não é? Nem nada parecido. Okay? Como é que criamos objetivos de longo prazo, não é? Em vez de reagir apenas sobre aquilo que está à vista? Agora o ChatGPT, não é? By the way, só para mais uma noção, não sei se sabem quando é que a OpenAI foi criada, que criou o ChatGPT. Foi criada em 2015, não é? E não tinha produto, não tinha plano de negócios, não tinha nada. Okay? Portanto, é uma empresa diferente que só deu frutos 8 anos, ou 7 anos depois, ou uma coisa assim, ou 6 anos depois. Portanto, eu acho que nós estamos numa fase muito interessante da história tecnológica. Não é? O potencial da inteligência artificial de revolucionar a sociedade está apenas no início. Vamos falar um bocadinho sobre isso, vai ser ótimo. Não é tarde para querer ser líder mundial. Nós ainda podemos ser líder mundial, se quisermos, não é? Nesta tecnologia. Porque a festa ainda está a começar. Isto está mesmo no início, não é? Há tantas áreas que podem ser revolucionadas pela IA,
E há outras áreas que vão surgir novas, que nós ainda não estamos a ver. Umas são mais óbvias que as outras, mas para isso precisamos de apostar no experimentalismo. Experimentar, falhar, voltar a experimentar até acertar. E precisamos formar muito mais pessoas nestes domínios. Só aqui uma referência, que é, eu recordo-me de, em 2010, ser aluno de doutoramento, ou 2006, 2007, e estas coisas estarem assim a crescer e estarem a entrar em ebulição. E haver meia dúzia de pessoas na Universidade do Porto a pensar nestes assuntos. E o primeiro curso realmente dedicado a isto em Portugal só surgiu para em 2019 ou 2018. 2019, okay? Foi no técnico, a licenciatura em Data Science, acho que é assim que se chama, no técnico. No Porto surgiu um ano depois ou um ano antes, mas estamos a falar de 2019. Só em 2019 é que começamos a ter formação específica sobre isto. Como é que isso é possível? Não é? E, portanto, é incrível como ainda não há cadeiras de IA, por exemplo, em todos os cursos do ensino superior. E nós, como comunidade, talvez são estas as questões que eu gostaria de trazer aqui, nós temos que começar a fazer pressão, que senão isto não acontece. Não é? E volto a dizer, não é tarde para querer ser líder mundial nesta tecnologia, basta sermos ambiciosos. E não percamos a perspectiva do todo. Estou quase a terminar. Não esqueçamos que, para além da componente de hardware, há em IA uma componente que é invisível, que é o hardware. Além do software, há o hardware. A IA precisa de supercomputação. Okay? Nós não estamos a falar disso. A NVIDIA tem-se tornado uma das maiores empresas do mundo devido aos seus GPUs, que vendem para treinar os modelos de IA que estamos a ir. Que tudo que estamos a ver da IA é só a ponta do iceberg, porque atrás há hardware incrível que mantém tudo aquilo a funcionar. Aliás, se calhar o Francisco pode falar um bocadinho sobre isso depois. E, portanto, o ChatGPT, como os outros modelos, grande parte dos outros modelos, foram treinados em hardware da NVIDIA. E o que está a passar no mundo, neste momento, o que está a passar no mundo do desenvolvimento de hardware é absolutamente incrível. Há um movimento chamado OpenRISC, que é revolucionário. E está a acontecer neste momento no hardware o que aconteceu no software há 20 ou 30 anos. Que é a emergência de um movimento open source. No hardware, nos chips. Okay? E isto é uma oportunidade enorme para Portugal. Para entrar no jogo um bocadinho mais à frente de onde estamos agora. Que as próximas gerações de IA, de softwares, ChatGPTs e tudo que vai surgir, que vão surgir imensas coisas, estamos mesmo no início, vai precisar de hardware cada vez mais especializado. Não é? Lembra-se das máquinas de escrever. É hardware. Portugal pode ser um dos países onde é desenvolvido o hardware da próxima geração de inteligência artificial. E torna-se, portanto, um dos pontos base para a construção do futuro da IA. Portanto, está na hora de terminar, já acho que já me aluguei bastante. Queria pedir-vos que foquemos no essencial e não nos percamos com mitologias dos outros. E gostaria de fazer aqui, apenas, já que estamos numa de história, fazer uma última referência histórica. É mais uma mitologia, ok? Mas esta mitologia tem pelo menos a virtude de ser uma mitologia nossa, ok? Não é dos outros. Que há 6 séculos, o comércio da Europa era controlado por um conjunto de potências que faziam a ligação entre o Oriente, o Norte da África e o Centro da Europa. O comércio era feito essencialmente por via terrestre, sendo que Portugal estava completamente fora desse circuito. Okay? Era treinador de bancada. Enquanto os outros enriqueciam, Portugal estava no cantinho da Europa, a comer, não havia batatas na altura, portanto a comer maçãs, e pouco mais. Não é? Portugal estava encostado a um canto. E o que Portugal fez a seguir foi absolutamente incrível, porque arriscou criar um canal diferente, um canal comercial diferente, via comercial. Não é? Fez basicamente o bypass ao canal terrestre. Foi isso que se passou. Não é? E claramente, durante a época dos descobrimentos, Portugal não seguiu o playbook convencional, que seria eventualmente entrar pelo mercado, ganhar espaço no mercado terrestre, não é? Olhou para um sítio diferente, para o mar, e criou o seu próprio playbook. Criou um playbook diferente. Não estava a fazer o que os outros estavam a fazer, não estava a querer fazer melhor que os outros estavam a fazer, estava a fazer uma coisa diferente, não é? E iniciou uma época de grande desenvolvimento para o país. E revolucionou o mundo para sempre, como sabemos, não é? Portanto, a mensagem final é, vamos usar tudo que está a passar neste momento para percebermos quanto é que nós estamos a olhar pelos olhos dos outros e se há oportunidades que nós podemos ter como país de fazer este bypass e dar um salto para a frente. É possível. Nós ainda podemos ser líderes mundiais na inteligência artificial, mas temos de o querer fazer. Obrigado.